Olá, amigo, amiga que nos acompanha no canal da Domus ASF. Estamos hoje aqui para mais um encontro, para mais um bate-papo, uma conversa, sempre com pessoas muito especiais. Já fizemos algumas e hoje também queremos receber com muita alegria a professora Ede, né? Professora Ede é doutora em Educação pela Unicinos, é pedagoga de formação, mestra em Educação pela Unijuí, professora do curso de Pedagogia da Unijuí, programa de mestrado e doutorado também da Unijuí, e também professora do Instituto Cairu, né? E vem partilhar conosco hoje nessa conversa. Prof. Ede, seja muito bem-vinda, né, ao canal da Domus. É uma alegria imensa te receber, para que a gente possa fazer essa conversa boa sobre o tema da educação, que é sempre um tema muito caro para todos nós. Muito bem, muito boa tarde a todos. E, de fato, né, a alegria é uma das questões básicas num processo de educação e formação, né? Se a gente iniciar com alegria, aliás, Rubem Alves tem vários textos escritos dizendo isso, que ela não é natural, a gente precisa aprender a ser alegre. E faz parte da nossa escolha de vida. Então, eu fico muito feliz, né, que tenha começado com um adjetivo que, na pedagogia, na formação de professores, é essencial. Um professor alegre deixa a sua sala alegre, motiva para estudar, encanta para ensinar. Não que seja o suficiente, mas é um elemento fundamental. Muito bom. Prof, nós estamos nesse período de pandemia fazendo esse esforço também de estar próximo das pessoas, e o canal tem sido a tecnologia, né? Também sei que utilizado pelos educadores nesse momento. E o esforço é também de conversar sempre com as pessoas que estão vivendo essa experiência e falando a partir do lugar que elas ocupam, né? Então, hoje, falar da educação, falar de alguém que ocupa esse lugar, que fala desse lugar. Então, eu queria começar essa nossa conversa perguntando assim, os desafios, né, desse momento que se vive, onde estamos em casa, né, não tem previsão ainda, me parece, de que as aulas retornem no presencial, mas como assim o professor, o educador está vivendo esse momento? Como ele se sente, como ele vive, né, desafios, possibilidades, como ele olha para esse momento? Bem, eu penso que uma das coisas básicas da onde a gente pode partir, né, é a ideia de que a gente vive sempre desafiado. Porque o que é um desafio? São as provocações que a vida vai colocando e você precisa responder. E nós somos muito à medida dos nossos desafios. Se eu me desafio pouco, eu vou me exigir pouco. Se eu me desafio muito, eu vou aprender muito. Então, como professores, obviamente que nós estamos vivendo cada um de uma forma assim bastante singular, né? Nós temos pesquisas, mas elas são assim bastante pontuais, de professores que gostam muito, né, desse jeito novo, entendem que foi uma provocação, né, foi jogado contra a parede e agora vai lá, use a tecnologia, senão você, olha, não tem o que fazer. Outros ficaram assim bastante preocupados, relutaram por um tempo, resistiram, mas aos poucos começaram a ver de que a nossa alternativa neste momento é fazer o uso da tecnologia. E sabemos que também a gente tem que respeitar cada pessoa, nós ensinamos isso, né? Cada um tem o seu tempo, o seu ritmo para aprender. Então, é importante também, né, que além de a gente ter paciência com os alunos, que a gente tenha paciência consigo mesmo, né? Porque a gentileza não é só com os outros. Esse é um momento em que a gente está só com a gente mesmo. Não é verdade que a gente sempre está com todos. A realidade é de que nós podemos sempre contar mesmo com a gente. Mas isso se escancarou agora, a pessoa precisa, né,
fazer um processo de aprendizagem para viver consigo mesma. E neste tempo, é óbvio que tem ainda muitos professores que têm uma dificuldade de estar efetivamente como se diz, soltando mesmo, para dar conta disso. Mas faz parte do processo, porque se nós entendemos educação como um processo, e o que Paulo Freire sempre vai insistir, é um processo inacabado, Mário Zodi vai dizer, é um processo que tem que me abrir novos horizontes, tem que me abrir para o mundo, me abrir para a sociedade, para aprender. Educação tem que fazer isso. E a legislação também vai dizer isso, né? De que a educação é sempre um processo formativo. Então, não está pronto. Então, é por isso que o conceito da paciência, a gente precisa incorporar agora e aprender a conviver e ter paciência até aprender, né? Porque a tecnologia, ela é desafiadora. Ela tem um campo técnico que a gente precisa dominar minimamente para dar conta. E daí está a boniteza de que muitos dos nossos alunos usavam e usam muito das tecnologias. Vejam que nós tivemos até decretos proibindo o uso de celulares. Proibindo não que só o celular seja tecnologia, mas é a que os alunos sempre mais usavam. Só que agora, muitos de nós, né, nos vemos assim, frente a uma realidade de dizer que ele tem que usar, ele precisa desse instrumento, né, ou dessa ferramenta. Se tornou uma ferramenta pedagógica. Enfim, então, nós estamos sendo assim, colocados frente a desafios diferentes, que, né, a vida e a prática docente é sempre desafiadora. Olha, ensinar as pessoas deixa marcas. Então, não dá para fazer isso sem se desafiar, sem pensar como fazer, sem se dar conta da importância que é tudo que eu faço. Às vezes, o aluno guarda uma frase, uma palavra. Olha quantas vezes no memorial de vida, os alunos colocam algo que, para um professor, pode parecer quase que insignificante. Mas que, por exemplo, você, de uma forma ou outra, disse aquilo que, para o aluno, foi muito, muito forte e deixa para sempre isso. Então, esse é um desafio que, para além de pandemia, a gente sempre vive. Mas o que está muito diferente é essa questão de a gente não estar convivendo. E a prática pedagógica, ela é uma prática de conviver, é uma prática de estar juntos. Então, esse talvez seja um elemento totalmente novo que nos empurrou para um lugar que a gente agora precisa ver como pode fazer deste lugar o melhor lugar para ensinar. Eu acho que esse é um elemento que não dá para desconsiderar. Como fazer o quê? Não o que fazíamos na sala de aula. Acho que esse é um outro elemento que a gente já aprendeu. Eu não posso querer ensinar da forma como eu ensinava e o que eu ensinava. Então, nós temos que repensar toda a nossa forma de organização. Eu não estou dizendo, vou abrir mão dos meus conteúdos, da minha área específica, não. A especificidade, eu tenho que continuar dando conta. No entanto, eu tenho que centrar agora de que a maior das aprendizagens é o jeito que a gente está ensinando, né? O que vai ensinar através do uso das ferramentas e com que qualidade eu vou ensinar isto. Mas eu não posso transpor um programa de sala de aula, né, uma programação, um planejamento de escola para se tornar o meu plano virtual. Eu posso trabalhar os mesmos temas, mas eu vou poder fazer abordagens, inclusive, bem mais dinâmicas, porque eu conto com mais ferramentas de uso.
Então, esse elemento, ele é desafiador, não tenha dúvida, mas ele pode me ensinar muito, porque nós temos estes relatos, né, de que alunos dizem, nossa, a aula ficou gravada, então eu posso vir de novo, porque nós temos uma geração na escola que não tem muito trabalhado em si a questão da concentração. E para aprender, eu preciso de duas coisas, muita disciplina, e é nesse sentido que os pais são importantes, mesmo que às vezes dizem, ah, mas os pais são analfabetos, os pais só têm o 4º ano, não importa, gente. Eles também eram analfabetos e também só tinham o 4º ano antes. Tá, mas daí a gente explicava na sala de aula. Bom, tem aulas online que eu posso continuar explicando o que eu explicava em sala de aula. Então, vejam assim, ó, o que nos assusta, às vezes, é algo imaginário, porque a realidade que a gente vivia continua sendo a mesma e talvez em alguns momentos mais apropriada, porque os pais podem acompanhar mais. Isso não significa que os pais vão dar aula, que eles vão ser professores, né? Muito bom, prof, trazer esse elemento, por exemplo, da família. Nós, na Domus, temos uma preocupação muito grande com a família, nos dedicamos muito a esse tema da família, das relações familiares, das pessoas adultas que se dispõem a acompanhar, né, o pedagogo, caminhar junto, caminhar com as crianças e os adolescentes. Nós precisamos das referências adultas, as crianças precisam. E no processo de educar, não seria diferente, é fundamental, né, a presença em casa, da família, dos adultos que conduz, né, que dão a sua contribuição nesse momento, na educação. E o fato de estar em casa, de alguma forma, tem relatos de que muitas famílias nunca tinham passado tanto tempo juntos, e isso também, como todas as realidades, tem limites e coisas boas, positivas, mas também tem limites. Se descobriram tantas coisas. E trouxe também para a reflexão, com mais ênfase, justamente essa função, né, educativa que foi sempre, né, da família. Existe todo um esforço hoje de algumas narrativas de ficar terceirizando responsabilidades, né? Hora da escola, hora da família, hora de outro grupo. E me parece que na narrativa da educação não tem terceirizações, precisa ter relação, precisa ter proximidade. Nós temos insistido muito nisso. Todos nós temos função, né, e papel importante na formação das novas gerações. Então, verdade. Essa é em todas as nossas conversas aqui, a gente tem tentado trazer esse elemento, né, de aproximação entre família e escola, entre tudo aquilo que diz respeito à gurizada, vamos dizer assim, de uma forma carinhosa, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes, os adultos têm compromisso com isso, né, seja na família, seja na escola, seja na comunidade. Então, como que também a senhora vê isso, né, a partir desse momento também? Eu penso que assim uma coisa assim bem prática e importante é primeiro se desamarrar. Nós temos amarras nesse processo, né? Porque a questão é, muitas vezes, eu gostei muito dessa ideia de terceirizar que você foi trazendo, mas veja, qual é o professor, qual é o pai que não quer, né, que a criança ou que o adolescente se desenvolva? Nós trabalhamos na educação para este fim. No entanto, eu acho que isso até é um tanto meio que religioso, nós vivemos muito como julgadores. Ah, eu julgo que a família não faz. A escola, né, olhando coisa. A família olha para a escola e diz, ah, é porque na escola não faz. É que, na verdade, nós tínhamos, ou temos, de certa forma,
uma vida que virou meio que um negócio, né? As pessoas, todos nós, corríamos tanto e não sabíamos muito bem para quê. Olha, eu ouço o relato de muitas pessoas dizendo, olha, eu diminuí, né, meu trabalho, eu diminuí, e feliz de quem só diminuiu, né? Eu acho que também a gente não pode colocar todo mundo junto. Eu acho que também temos que lamentar pessoas, e muitas, que perderam seu emprego. Isso é difícil. E eu imagino alguém que vivia já em condições com dificuldades, agora vive com mais dificuldades. Então, temos que considerar isso. Isso não é fácil. Mas se a gente olhar para uma questão propositiva, eu penso que a gente tem que considerar que nós não avançamos se nós procuramos julgar os outros na sua responsabilidade. Nós, como escola, nós fazemos o melhor que podemos dentro das nossas responsabilidades, mas eu tenho certeza que a gente não consegue fazer o suficiente que gostaria, no sentido de dar conta de tudo que precisa, por várias razões. Olha só, a merenda, na maioria das escolas, ainda é servida. Um tempo precioso que o aluno precisa, por quê? Porque na hora da merenda, ele efetivamente, às vezes, tem a sua última ou única alimentação. Só que esse não é o papel da escola. Ele deveria ter condições em sua casa, né? Eu reconheço que isto é injusto. Ele não tem essas condições em casa, então vai muito tempo na escola em que ele precisa usar desse tempo não para um intervalo para brincar com seus colegas e comer a sua merenda que traz de casa, ele precisa ir para um refeitório e daí vai mais um tempo para depois conviver, que também é importante, porque não é natural que a gente saiba conviver com os outros, a gente tem que aprender isso, e é uma aprendizagem às vezes bem difícil, porque nós, enquanto não soubermos que o outro é importantíssimo para que eu viva bem, porque se os outros estão bem, eu tenho grandes possibilidades também de viver melhor. Se os outros aprendem, eu também posso aprender mais. Então, muitas vezes a gente enfrenta, né, problemas, situações com coisas que deveriam ser somadas e elas são divididas. O Cortella insiste muito que na escola as coisas devem ser repartidas. E mostra que há uma grande diferença de dividir e repartir. Porque quando nós dividimos 2 por 2, é 1. Então, é um pedaço do bolo para cada um. Não, às vezes tem alguém que não precisa um pedaço inteiro. Se nós repartimos e você tem mais fome que eu, por que você não pode ficar com a maior parte? E esta aprendizagem parece simples. E esse exemplo é simples. Mas se nós olharmos para o campo do conhecimento, às vezes as pessoas escondem para os outros não ver o que eu sei, ou eu não vou mostrar, porque daí ele vai fazer melhor que eu. Então, estas coisas, elas são da convivência. É isso que a gente precisa aprender, e principalmente na escola. Socializar com meu colega o que eu descobri, o que eu aprendi, como que eu posso ir para frente. Eu falo isso para mim, para os professores, para os alunos, para as equipes diretivas. E daí parece algo muito simples. E é verdade. A vida é muito simples. Eu não sei por que a gente fica complexificando as coisas, né? É verdade. Por quê? Porque nós pensamos, e eu acho que esse é um outro elemento que a pandemia vai nos ensinar positivamente, do quanto nós somos pessoas sem a eternidade da vida, né? Porque nós nascemos para viver um tempo, mas a grande maioria não se dá conta que aqui a vida é uma passagem, né? E que a gente vai viver um tempo, não é para sempre. Mas se nós olharmos para antes da pandemia, a grande maioria da população nunca tinha parado para pensar o que eu estou fazendo, aonde eu estou investindo o meu tempo de vida.
Por que que eu luto por isso? Porque as coisas ficaram muito automáticas. E também não gosto dessa ideia que às vezes as pessoas dizem, ai, Deus colocou para que as... Não. Quem criou essa condição foram os homens, nós homens. Porque desrespeitamos aquilo que não aceita desrespeito, que é a natureza. E quando a natureza é atingida de uma forma tão brutal, se constrói doenças. E muitas doenças provêm do lixo, das sujeiras, que nós não temos tempo para limpar. Que nós não temos tempo, né, para dar um jeito nisso. Então, eu me parece assim, ó, que é complexo, é difícil esse momento, não temos dúvida. Não dá para dizer que não. Todas as pessoas estão sofrendo muito com esta realidade. Mas que a gente seja capaz de olhar o que essa realidade pode nos ensinar. Porque o Mário Osório tem uma frase que eu gosto muito, e eu vou pedir, né, licença para ler, que ele diz assim: o homem se pode definir como um ser que aprende. Olha só, se eu penso que eu sou alguém que posso aprender tudo, que eu não sei, eu vou me colocar nesta condição. Eu não vou me cobrar tanto, não vou me exigir tanto. Isso como professor, como pai. Se eu não sei hoje, eu posso aprender amanhã. Não surge ele, o homem, né, feito ou pré-programado de uma vez. A existência não é por inteiro dado e fixa. Ele, né, o homem, a constrói a partir da imensa gama de possibilidades em aberto. Eu vejo que tem muitas possibilidades em aberto que nós só conseguimos ver se a gente muda o nosso olhar, nossos óculos, nossas lentes, que já temos e que estão muitas vezes viciadas, distorcidas, né? Automatizadas. Então, é isso, gente. É um desafio que a gente não pode trabalhar com essa ideia assim de que é igual para todos. Eu não posso pensar, eu vejo no Face tanta gente feliz, convivendo com a família, e eu vivo aqui com dificuldades, não temos nem sempre o que comer, e, enfim, é outra luta, né? É diferente, mas que a gente não deixe de faltar o que é fundamental no processo educativo. Nós temos um colega maravilhoso, que é o professor Walter Frantz, ele sempre diz, a educação precisa de 2 ingredientes e eles são indispensáveis, o amor e o conhecimento. E quando eu falo dessa educação, não é da educação escolar unicamente, é muito importante a educação familiar, a educação que vem de casa, e nós temos pais que são grandes pedagogos. O que é um pedagogo? Aquele que reconhece que quando a gente ensina, aprende. E que quando a gente aprende, a gente também está ensinando. Porque se um pai diz, olha, eu só aprendi com você, meu filho. Ele está ensinando a dizer, olha, eu sou humilde, eu não preciso saber tudo. E as coisas não estão prontas. A gente pode aprender juntos. Então, essa é uma questão que dá base, né? Vejam que a gente chama da educação infantil até o final do ensino médio, de educação básica, então ela tem que ser básica mesmo, né? Tem que ser a base para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa convivência. Acho que é isso que é importante. Muito bom. É muito bom escutar uma narrativa assim leve, né? Porque vem do coração, né? Porque vem daquilo que de fato se acredita. É quando a gente acredita naquilo que a gente faz, quando a gente acredita na educação, quando a gente acredita no poder do amor, as coisas se tornam leves. Isso não significa dizer que não tem desafio, dificuldade, porque isso é parte do processo, né? Mas eu queria, para que a gente, nesse nosso último bloco, assim, digamos, da nossa conversa, trazer algumas coisas, alguns elementos que a senhora trouxe que eu achei, assim, fundamental
e que me parece ser um aprendizado importantíssimo. A questão da fragilidade humana, né? Do tempo que não é todo nosso, né? Da limitação humana. E eu penso, quando eu penso nisso, eu penso assim que é um aprendizado que baixa a nossa arrogância, né? E como seres humanos mesmo, e nos leva para esse outro aspecto que a senhora trouxe muito bem, que é da aprendizagem enquanto processo, como algo também incompleto, né? Eu não sei tudo, eu aprendo com o outro, eu aprendo com o meu filho, eu aprendo com o meu estudante, eu aprendo com o meu colega professor, né? É um processo compartilhado, né? E, então, eu vejo que talvez é básico isso. Precisa, né? Precisa ser realmente assim incorporado na nossa vida. A humanidade precisa acreditar nisso. E disso me parece que depende um pouco a nossa continuidade, a nossa sobrevivência, inclusive. Porque a gente falou, né? A senhora trouxe também esse aspecto da violência que nós temos com a natureza, né? Nós precisamos de novo nos reencontrar com a natureza. Nós somos parte da natureza, nós não estamos acima, né? Nós somos parte. Então, todos os elementos assim que são constitutivos, né, do ser humano e que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Então, eu penso que a educação, se já não podia desconsiderar esses elementos, agora é indiscutível. E aí, pensando assim, nós vamos voltar, porque a pandemia vai passar, terão outros desafios pela frente, nós vamos voltar, vamos nos encontrar presencialmente, que bom, estamos ansiosos por isso, mas nossas relações não podem desconsiderar esse momento. Os nossos aprendizados feitos não podem desconsiderar esse momento. Esse momento não é um parêntese na nossa vida. Precisa ser parte do processo. Precisa ter nos ensinado algumas coisas. Né? Não podemos imaginar que nós vamos voltar e é só retomar o programa lá da escola que estava lá no guardado, agora eu retomo e continuo como se tivesse acontecido férias, né? Por exemplo, em parênteses. Não. Então, queria que assim, a gente pudesse tocar assim, nesse aspecto, né? De como que a gente está olhando para o futuro, como que estamos encarando isso. A partir dessa narrativa que até agora a gente conseguiu tratar de forma propositiva, de forma otimista, e não um otimismo sem considerar as dificuldades que a senhora tão bem apresentou. Né? Não podemos colocar todo mundo na mesma situação. Tem inúmeros sofrimentos que as pessoas estão vivendo também. Exato. Muito bem, que bacana, né? Aquilo que você coloca, né, irmã, é algo assim que me levou a pensar num livro do Cortella também, que se chama Qual a Tua Obra? E o Bertolt Brecht escreveu um texto que ele diz: quanto tempo dura a minha obra? Porque se eu penso que eu estou aqui, eu gosto muito isso do Bava, que ele escreve de que a gente está aqui por um propósito, mas vejam, se a gente olhar para o que ele diz, não um propósito meu, mas por um propósito do universo. Então, eu preciso entender qual é o meu lugar aqui para que a humanidade caminhe para frente. Daí eu saio daquele peso que eu tenho que dar conta. Não, eu estou aqui pelos outros, pelo mundo. E mais, este tempo que eu tenho para ser neste mundo, eu vou deixar para ele uma obra, um legado. E ninguém mais do que professores e pais, né, vão fazer isso. Por quê? Porque ele vai dizer assim: tanto quanto ainda não estão completas,
as obras, enquanto exigem trabalho, não entram em decadência. Eu acho que a gente tem muito trabalho agora, né? Então, se nós estamos trabalhando, não estamos em decadência. As obras úteis requerem gente. As artísticas têm um lugar para a arte. As sábias requerem sabedoria. As obras duradouras estão sempre a ruir. E acho que esse é um elemento pedagógico muito importante. A gente quer muito, assim, quando fala de formação, de estar formado e pronto. Então, aqui nós vamos ser sacudidos. Não, aquilo que está pronto pode estar ruindo amanhã. A gente tinha todo um calendário letivo que se foi, ele tem que ser refeito. Então, lidar com isso, com sabedoria, dói muito menos, né? Falando assim numa linguagem mais... E a gente pode fazer isso, sem desmerecer qualidade, sem desconsiderar conhecimentos. Nós estamos tendo tantas aprendizagens, e talvez agora também é o momento mais importante de dizer: aprendizagem não se dá em quantidade de tempo, mas em qualidade de tempo. Então, de não termos a preocupação, não vai mais dar tempo. O tempo, gente, nós estamos muito habituados a ligar ano letivo com ano de aula. Com ano civil, desculpe, ano de aula com o ano civil. Não precisa, nós podemos terminar em março, ninguém vai sofrer danos na sua vida por isso. Não vai atrasar, as pessoas dizem, vai atrasar quem vai fazer vestibular. Mas é um mundo todo que está assim, um universo grande de pessoas que estão vivendo isso. Então, isso vai ser motivo para a gente considerar. Se isto nos ensinar a sermos melhores como pessoas, já terá valido a pena, foi uma grande aprendizagem. E mais, Brecht vai dizer ainda, as obras planejadas com grandeza são sempre incompletas. Então, veja, eu gosto muito do exemplo, né, da Sagrada Família, aquela obra de arte que tem na Espanha, né, e em Barcelona, e a gente sabe que ela foi pensada por um artista para ser incompleta sempre. Quando eu fui, eu fiquei pensando, realmente não tem como ser completa, é tanto detalhe. Então, se a gente fizer essa imagem de que a minha obra vai ser aquilo que eu efetivamente conseguir fazer e que mesmo que eu queira forçar ela para ser completa, ela nunca vai ser. Porque a grandeza de uma obra é ela ficar incompleta. Então, é por isso que a gente precisa se dar conta de que as coisas não estão tão cruéis como nós brutalmente, às vezes, colocamos elas em nós. Que as coisas podem ser olhadas com mais leveza, mas que ninguém poderá fazer isso por nós se nós não fizermos. E que a gente tenha, assim, uma certa humildade, né, pedagógica de viver mostrando os nossos limites. Porque se a gente olhar, efetivamente, nós gostamos muito de dar a culpa para o outro, de jogar no colo do outro. Não, nós temos que nos dar as mãos, porque juntos nós seremos sempre mais fortes. Miguel Arroyo sempre vai dizer isso. Um olhar plural é um olhar que sempre vai dar mais significados do que um olhar isolado, individualizado. É óbvio que a gente também tem, né, momentos que são de aprendizagem individualizada, mas no contexto como um todo, nós, aquilo que você dizia,
cooperativamente, né? Colaborativamente, coletivamente, nós sempre podemos mais do que sozinhos, porque são olhares tão distintos que nós temos. Eu falo do campo da pedagogia, outra pessoa fala do campo da filosofia, já é diferente, mesmo tratando do mesmo tema. Porque nós, ao escolher uma especificidade, acho que isso é importante, né, para os alunos, nós estamos fazendo uma escolha que nós gostaríamos de aprofundar. E para aprofundar um conceito, eu preciso abandonar outros, não dá para fazer mais tudo, né? Às vezes a gente tem este desejo, assim, de olhar para tudo, de estudar tudo, e isso dá uma agonia. Não, eu tenho que fazer escolhas. A nossa vida exige isso. Verdade que muitas nós fazemos muito parcialmente, mas tudo que implica em nosso ser, como sujeitos, como pessoas, implica olhar para o nosso contexto como um todo. Eu penso que esta é uma das questões fundamentais, né? De que a gente se dê a liberdade de ser quem a gente é, aceite as dificuldades e se dê conta de que alguém pode estar precisando muito do que nós estamos aqui para fazer. Se eu tenho aqui um propósito, qual é o meu lugar e o que eu preciso responder para contribuir para um mundo melhor? Muito bem. A educação é obra inacabada, né? E isso realmente é encantador, porque nós somos inacabados, né? Então, seres humanos é um ser inacabado, mas isso nos mobiliza, né? Nos tira da comodidade, porque a gente tem que se movimentar numa direção, né? Na direção da nossa obra. Prof, foi muito bom essa nossa conversa, o tempo passa rápido. Quando a conversa é boa, a gente não vê. Mas eu queria muito te agradecer. Eu sou estudante de pedagogia também, então para mim foi uma aula, né, uma oportunidade boa. As pessoas certamente que acompanham o nosso canal vão ficar muito felizes em escutar essa nossa conversa, porque o mundo está precisando de uma narrativa mais amorosa, de uma narrativa mais leve, né, de uma narrativa com mais esperança. E eu penso que essa nossa conversa pautou esses elementos. Então, eu agradeço de coração a tua disponibilidade, né, de estar aqui, de fazer essa conversa conosco. Agradeço as pessoas que nos acompanham, né, nesse canal e deixo para que tu fique à vontade para fazer tuas considerações finais. Ótimo, que bom que eu posso fazer isso. Até porque tem um elemento que, quando você falava, eu fiquei pensando. Às vezes as pessoas pensam que isso é menos acadêmico, que isso é muito pouco, né? De que essa educação de quem somos, para onde vamos, o que fazemos aqui, essa educação humana e humanizadora, de que ela é menor. E não é verdade. Veja que agora, quando nós precisamos ficar conosco, o que mais nos ajuda? Até teve um grupo, né, de professores que fez um levantamento e dizendo justo as áreas que às vezes na escola são tão desprestigiadas, agora são as mais importantes, que é a arte. Muita gente hoje sobrevive fazendo uma arte. A educação física, quantos não têm tempo para fazer um exercício? A espiritualidade, quanta gente está meditando, dando um tempo para, seja a sua forma de conceber, né, a espiritualidade que escolher. E eu acho que, lembro muito que você falava lá na escola, né, acho que a Tati, assim, tem uma grande contribuição sempre também, e dizia isso, né, de que eu preciso acreditar em algo mais. E esse acreditar em algo mais não é ser menor,
é muito importante que a gente saiba fazer isso. Mas, para isso, o Rubem Alves, que além de um grande professor, né, ele vivia uma vida de pastor e dizia muito de que a gente tem que aprender com as coisas mais insignificantes, às vezes. E ele dizia que a educação só tem sentido se ela ajudar a melhorar o mundo. A educação familiar e a educação escolar, né? Aprendemos quando melhoramos o nosso olhar. E nós podemos fazer isso, né? Às vezes nós temos uma visão perfeita, mas a gente não vê o que precisa ver. Então, aprender, o ato de ver, não é natural. É preciso aprender, precisa ser aprendido. E quando a gente abre os nossos olhos, a gente abre as janelas dentro do nosso ser, do nosso corpo. E o mundo aparece refletido dentro da gente. Então, quando nós aprendemos a ver, nós aprendemos a viver como as crianças. E não dá para ensinar sem a gente ver o essencial da vida. E o que é o mais importante em nossas vidas? Essa é a grande pergunta. Onde eu vou pôr meu tempo para que eu tenha mais vida, para que eu realmente possa me tornar o grande sábio que conduz a sua própria perspectiva, a sua própria construção, a sua própria obra, para que o nosso legado ele pode ficar incompleto, mas que a gente possa deixar um legado que inspire outras pessoas a viver uma vida melhor. Muito obrigada pela oportunidade. E eu gosto muito, né, de socializar isso, porque eu penso que a gente tem contribuições que, ao falar para os outros, a gente aprende para a gente também. Muito bem, obrigado, prof. Obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Siga o nosso canal no YouTube e acompanhe as nossas conversas.